Ei, famílias, bom dia, pais, mães, responsáveis aí das crianças, da escola A Turma do Rei, dos nossos alunos. Eu acredito que todos vocês têm acompanhado as nossas atualizações sobre a escola. To- Tudo isso é muito novo para todos nós, então o fato de às vezes a gente nem conseguir responder algumas perguntas é porque nem quem está acima de nós tem algumas respostas. Então a gente tem tentado seguir as diretrizes que o MEC tem dado a nível nacional e também caminhar bem junto com a Superintendência de Educação aqui, a regional em Pará de Minas. Então tudo que a Superintendência tem nos orientado, nós temos feito. E esse ponto novo agora sobre as aulas à distância é uma diretriz nova que a nossa escola vai aderir, né? Para a gente não perder o foco, para a gente não perder o alvo, para as crianças não perderem o ritmo de aprendizado durante esse tempo de quarentena. Não sabemos quando isso vai acabar, a gente fica no aguardo de alguma sanção, de alguma diretriz federal ou estadual, não sabemos. Mas, como todo mundo sabe, a gente deu recesso de 2 semanas e a gente está voltando hoje. Hoje já tem algumas chamadas de vídeo aí com os professores, principalmente o terceiro ano já começa de manhã, alguns alunos, né? E eu queria só trazer uma palavra de encorajamento, assim, como mãe e alguém que trabalha na escola também. Então, é novo para nós e eu sou uma pessoa que gostaria muito de fazer homeschooling com os meus filhos, que é esse estudo em casa. Sempre pensei, sempre almejei. E hoje, diante desse tempo de pandemia, dessa coisa tão louca que ficou a nossa rotina, né? Não sei quantos de vocês ainda trabalham e ainda tem que ir para casa para poder estudar com os filhos e essa loucura toda. Mas como é difícil, né? E como que tem sido desafiador para nós. Então, esse vídeo eu queria trazer só um pouquinho de encorajamento, assim, para você, mãe, pai, que ainda está trabalhando, que ainda tem que dar conta dos deveres de casa. Tudo que a gente deu até agora foi para eles irem tendo esse gostinho e não perdendo o ritmo do estudo. Mas a partir de hoje começa a valer como dias letivos. Então a gente vai precisar se reinventar mais um pouquinho, se esticar mais um pouquinho como família, para as crianças não perderem o ano letivo. Então, como mãe, como alguém que trabalha na escola, eu queria muito trazer esse encorajamento, porque ao começar por mim eu fico desesperada, porque eu tenho muita dificuldade com organização, tenho muita dificuldade com rotina. Eu tava indo bem até, pegando o ritmo assim de levar as crianças para escola, ir para escola, trabalhar, fazer almoço, tava indo bem. Veio a quarentena, bagunçou minha vida, não sei como é para você. Principalmente se você ainda continua trabalhando, deve ser bem mais difícil do que é para mim. Mas uma coisa que eu tenho ouvido e tenho assistido muitas lives, né? Mas uma coisa que me interessou muito numa live que eu assisti sobre educação domiciliar foi sobre a criança ter um cantinho onde ela pode ter como referência de estudo. Então eu não sei como é na sua casa, na minha a gente vai ter que criar e inventar e não sei, a gente vai ter que se virar. Mas uma coisa que as professoras vão falar nas lives, tanto para educação infantil, lives não, né? Para as videochamadas essa semana, para a educação infantil, vai ser uma semana de ambientação. Então, uma coisa que todas as professoras vão falar é sobre a criança saber qual é o cantinho que ela vai estudar. Você não tem que comprar uma escrivaninha, fazer um home office, nada disso. A criança só precisa saber qual é o lugar que ela vai estudar. Então pode ser aquela mesinha que tem lá no quarto, pode ser a mesa que tem na sala de jantar, na cozinha. O importante é que ela saiba que aquele momento que ela vai estudar, ela não vai ser interrompida ou não vai ser um momento naquele. Se é uma mesa da cozinha, por exemplo, não vai ser aquele momento que você tá fazendo almoço, que tá aquele vucu-vucu e ela não consegue se concentrar. Aqui em casa, por exemplo, na maioria das vezes que a gente vai estudar com as crianças, a gente vai para uma mesa que tem na varanda. Às vezes é difícil porque é um lugar aberto e tal, mas é o lugar que a gente tem para sentar e fazer. Vou me esforçar para ter um cantinho melhorzinho, mas é o melhor que tá tendo nesse momento. E então ele vai precisar saber. Então, eu queria encorajar para que isso fosse um ritual, assim, digamos, né? Então agora é a hora de estudar, de fazer a tarefa ou de assistir a videochamada. Então você vai para aquele cantinho do estudo. Então
ela vai precisar saber e ter esse lugarzinho como referência. Uma coisa que que nós pensamos a partir daquela reunião dos pais, quando a gente perguntou como estava sendo e tal, alguns de vocês disseram alguns pontos de dificuldade. E a gente pensou assim, tanto como educador, como pai, como equipe, nós vamos enviar para vocês os materiais. Mesmo quem não tem internet, o material vai estar disponível na sexta-feira na escola, para quem precisa pegar impresso, que não tem como estudar online. Você pode vir pegar o pacote EAD, que a gente vai chamar assim, vai ser o pacote EAD semanal. E nós vamos, junto com esse pacote EAD, que é tudo que a criança vai fazer naquela semana, nós vamos dar um checklist para os pais, vai ter uma folhinha que é para você. Porque uma coisa que precisa ficar claro para nós pais é que nós não somos os professores nesse momento, né? Por exemplo, por mais que eu quisesse muito fazer ensino domiciliar, eu não me preparei para isso. Nesse momento, todos nós fomos pegos de surpresa. Então, eu queria, ao mesmo tempo, tirar esse peso de que nós não somos os professores nesse momento, né? Nós não nos preparamos para isso também. Então, mas nós, pais, seremos os olhos e os braços do professor nesse tempo. Então, as crianças vão ter videochamada com os professores, vão ter esse contato mais de perto, que talvez era uma coisa que não tinha naquele primeiro momento da quarentena, mas a gente vai precisar observar algumas coisas. Então, junto com o pacote EAD semanal que a gente vai mandar para as crianças, vai uma folha de checklist para os pais. E eu acredito que isso vai nos ajudar a saber. Pode ser que algumas coisas a gente, por causa de horário de trabalho, horário de comida, horário de limpar a casa e todos os horários que a gente tem como dona de casa, como pai, como mãe, a gente vai poder chegar lá e dar um checkzinho assim, não, isso aqui eu fiz. Quais são os objetivos? Principalmente para a educação infantil, vai estar bem discriminado o que a gente quer alcançar com aquela tarefa naquela semana, naquele dia. Então, tudo que você fizer com o seu filho, você vai poder chegar lá e dar um ok, dar um check. E aí você vai saber o quanto que você caminhou. Talvez você consiga fazer uma coisa com ele de manhã, não deu para fazer tudo, mas que você pode fazer mais tarde, ou que você consegue se organizar de uma outra maneira para cobrir, né? Para cumprir os objetivos e cobrir a folha e o pacote do EAD da semana. Então, eu acredito que vai ser uma coisa que vai nos ajudar como família. Eu, particularmente, fico bem perdida. Principalmente para a educação infantil, não é só sentar e fazer, não é fazer para a criança, deixa ela fazer do jeito que ela sabe, do jeito que ela consegue, anota as observações para você passar para a professora, porque a professora não vai estar presente, quem vai estar presente somos nós. Então a gente vai precisar anotar, tem um jeito, tudo vai estar discriminadinho na folha, acho que eu não preciso entrar em muitos detalhes, mas no pacote EAD, a folha dos pais vai estar escrito exatamente o que você precisa fazer, o que você precisa observar. Vai ser bem importante, porque o cumprimento da tarefa vai ser contado como presença. Então, é extremamente importante para que a gente saiba onde o aluno está, como que a gente está conseguindo caminhar, que você observe. Então, você vai ser os olhos do professor, o braço do professor para dar a tarefa, para ajudar ele a sentar e tal, anotar dúvidas. Tem coisas que às vezes a gente sabe, né? Responder, principalmente porque os nossos filhos não estão numa série tão avançada. Mas se você não sabe, deixa a criança tranquila, fala, olha, a mamãe não sabe, o papai não sabe. Mas vamos anotar e perguntar para a professora na próxima videochamada? E tá tudo bem, a gente não tem que ter todas as respostas, as professoras terão. A gente não tem que ter todas as respostas, mas é um momento que às vezes estressa, e eu falo isso por experiência própria. Eu falei para as meninas, eu gravar o vídeo, eu sou um bom exemplo de como não ser, como não fazer. Então, às vezes estressa, às vezes a gente não tá pensando naquilo, ou tem outras coisas para fazer. Para alguns a vida continua normal e ainda tem esse acréscimo das crianças em casa. Então, algumas coisas às vezes são bem estressantes. Então, não deu conta, não sabe ajudar, anota e fala, olha, nós começamos, mas quando chegou nessa pergunta, ou nessa questão, nessa atividade, a gente não conseguiu fazer por causa disso, disso e disso. Você pode nos ajudar, tem outra, entendeu? Anota.
e traz para a professora na próxima videochamada. Esse vai ser o seu papel como pai, ajudar a criança a sentar no cantinho do estudo, colocar as coisas para eles, mas não é fazer. Não faça para o seu filho. Tudo que ele tiver de dificuldade ou que ele tiver de sucesso precisa ser dele. E o importante não é ele conseguir fazer, mas é ele desenvolver um raciocínio, é ele fazer os próprios progressos, né? E eu sei também que às vezes como pai a gente quer que a criança aprenda logo, ou a gente quer sair daquele momento logo, e a gente não precisa ter pressa para sair do momento de aprendizado. Na verdade, o momento de aprendizado é constantemente, quando a gente está fazendo alguma coisa junto com eles, vai fazer uma gelatina, por exemplo, e a gente ensina medida, a gente ensina quente e frio, a gente ensina cores, a gente ensina cheiros, sabores, então tudo é um momento de aprendizado. Mas o que você não souber ajudar, ensinar dentro do pacote EAD da semana, anota e aí pergunta para a professora, viu? Sem estresse, sem problema nenhum. Então, essa é a maneira que nós estamos nos organizando como escola. Gente, nós estamos abertos para poder te ouvir, para poder saber como que nós podemos ajudar. Nós não temos todas as respostas ainda, bem que gostaríamos, mas nós não temos. Então, vida que segue e vamos tentar fazer o melhor para os nossos filhos não perderem esse ano, não perderem o ritmo. Vai ter o terceiro ano, a Gisele vai estar bem presente. A professora está bem disposta de dividir a turma, que não é grande, mas dividir essa turma em 2 momentos, para que eles sejam bem assistidos, bem acompanhados. Então, nós estamos aqui para poder ajudar. Sempre é o nosso intuito, a nossa dedicação de que as crianças cresçam. E eu particularmente, como mãe, como alguém que trabalha na escola, tô bem feliz porque nesse momento a gente está com a escola funcionando e eu acredito que os métodos que a gente está tentando inserir, a forma e a visão nova que a gente está tentando trabalhar, vai ser extremamente chave para os meninos nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. Então a turma já não é muito grande, a turma é pequena e mesmo assim Gisele se prontificou de fazer duas videochamadas, de ter 2 momentos diferentes, um de manhã e uma tarde. Então já tá lá no grupo quem ela vai para quem ela vai dar aula de manhã, para quem ela vai dar aula à tarde. Então assim, para momentos como esse que a gente tem os profissionais que a gente tem, graças a Deus pelas professoras, né, tanto da educação infantil como do ensino fundamental. Então, eu tô bem feliz e bem tranquila nesse sentido. Eu acho que o maior desafio talvez estamos nós como pais, começando em mim. Então, desse tempo, o tempo de aprendizado precisa ser um momento tranquilo. Então, mínimo de interrupções, desliguem a TV, tirem outros brinquedos da frente ou outras distrações. A professora vai falar isso para eles, então o nosso papel vai ser endossar aquilo que a professora está falando. Então agora nós vamos estudar. Não vai ser muito tempo, não é 4 horas como é na escola. Claro que vai ser um tempo reduzido, mas é o tempo de estudar. Faz um lanchinho, se ele estiver estudando à tarde, ajuda ele a dar uma pausinha. Então, estudou 1 horinha, estudou meia horinha, levanta, bebe água, come um biscoitinho e senta para estudar de novo. Queria indicar lá na internet, às vezes a gente vai precisar pesquisar como que a gente vai lidar com os nossos filhos estudando em casa. Então dá pra gente poder pedir ajuda aí pros universitários da internet para nos ajudar nesse momento, tá bom? Eu acho que é isso. Nós tivemos reunião de planejamento sexta-feira, quinta-feira, tudo pra gente poder atender vocês da melhor maneira possível. A gente vai ver junto com a Secretaria de Educação se é possível a psicopedagoga atender um aluno por vez, aqueles que têm mais dificuldades. Nós estamos aqui tentando fazer o melhor para que os nossos filhos não percam nada. Então eu quero encorajar. Vem, se você não tem internet ou se você precisa desse material impresso, entre em contato com Juliana, a coordenadora da escola. Ela vai estar toda sexta-feira, se você precisa. Toda sexta-feira o material vai chegar para nós online, por WhatsApp ou por e-mail. Mas se você precisa dele impresso, ele vai estar disponível toda sexta-feira.
tá bom? E no mais, se ficar alguma dúvida ou se eu tiver esquecido de falar alguma coisa, porque eu até anotei o que eu preciso falar, mas pode ser que eu esqueça de alguma coisa, né? É isso. Faz uma listinha, faz uma rotina, rotina é importante. Os meus filhos, por exemplo, eles estão dormindo tarde, né? Quem é a mãe dessas crianças? Os meus filhos têm dormido tarde, então têm acordado tarde. Então eu já vi que amanhã, por exemplo, o João tem a aula às 8. Então agora já é a hora de dormir, de aquietar, mudou. Então eu tô tentando mudar a chavinha deles, porque eu compreendo assim, que na cabeça deles eles não estão indo pra escola, então estão de férias. Tipo assim, na cabeça deles é assim, eu não tenho obrigação de fazer isso, porque eu tô em casa, e casa remete a filme com pipoca, brincar, né, e tal, se divertir. E agora, de pouquinho, a gente tem que ir mudando a chavinha pra nós e pra eles. Então, amanhã eu já tenho que acordar mais cedo, né, porque a criatura demora a despertar, tomar café, sentar, tá pronto, tá pleno pra poder estar com a professora na videochamada, e sabe, ter os horarinhos, se você vai estudar com sua criança à tarde, né? Se você vai ter esse tempo com ela à tarde. Então, almoçar todo dia no mesmo horário, ter um tempinho, estudar, descansar também. Então, começa já a criar uma rotina. Eu sei que isso são hábitos que exigem, às vezes, muito esforço da nossa parte, cansa um pouco, mas vale a pena. Tá bom? Então fica o encorajamento. Nós estamos aqui, nós estamos juntos, gente. Nós estamos juntos. Deus tem feito milagres, Deus tem sido bom conosco como escola e vai continuar fazendo. E vamos esperar isso passar. Enquanto não passa, a gente vai ter que se esticar. E estamos aqui para ouvir também as suas dificuldades nesse sentido e ver como que nós podemos ajudar, tá bom? Eu vou disponibilizar lá no grupo um PDF de como chama? Filhos Web no Instagram, o Instagram chama Filhos Web. E aí eu baixei, tá disponível para quem quiser baixar. Se você tiver Instagram, você já pode até baixar também, mas vou deixar linkado, vou deixar o arquivo lá no grupo de rotina, de sugestão de rotina, tudo escrito. Eu acho que essas coisas nos ajudam no rotina, tanto para a criança como para os pais. Tá bom? Deus abençoe. Tamo junto nessa próxima fase. Que dure o mínimo possível, né, minha gente? Porque nossa vida virou de cabeça para baixo. Se cuidem, usem máscara, lavem as mãos, passem álcool em gel e bora lá dar uma esticada nessas crianças. Vamos estudar, vamos aprender com muita leveza, com muita alegria. E com essa expectativa de que uma hora vai passar e as aulas vão voltar e eles vão voltar para o convívio escolar. Meus filhos estão morrendo de saudade de todo mundo, todos os amiguinhos, tá bom? Um beijo, até a próxima!